RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá amigos, muito bem-vindos ao nosso Inteligência Emocional nesta noite de domingo, fechando a programação da RDC TV. Você já está acostumado Inteligência Emocional. Hoje vamos conversar com Sami Flack, coach de mulheres empreendedoras. E você, é claro, fica ligado, porque você que é homem também tem muito que ouvir e aprender com o que vai contar pra gente a Sami Flack hoje aqui no nosso Inteligência Emocional. Lembrando que você participa através da hashtag RDC Inteligência Emocional e também compartilhe os vídeos em todas as plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, vale a pena você acompanhar. Muito obrigado pela companhia aqui na RDC TV. Boa noite para Sami Flack. Sami, muito obrigado pela presença, muito bem-vindo ao nosso programa. Esse case de mulheres empreendedoras cada vez mais vem crescendo. Eu conheço vários movimentos de mulheres empreendedoras e todos eles muito fortalecidos, e me chama a atenção algo que é bem interessante, muito unidas. As mulheres talvez mais unidas que os homens, uma ajudando a outra em seus empreendimentos. Isso é das mulheres ou isso é porque elas estão procurando mais esse conhecimento de coaching e programação neurolinguística? Boa noite, obrigado pela presença. Obrigada, Fabiano. Eu acho que um pouco das duas coisas. Eu acho que é um momento que a mulher está procurando desenvolvimento, né? A gente já sabe que as mulheres têm essa tendência de buscarem mais preparação, de estudarem mais. Se a gente for olhar pesquisas e estatísticas, né, as mulheres realmente são maioria dentro das salas de aula, tanto em graduação como em cursos de desenvolvimento, autodesenvolvimento e desenvolvimento técnico também. E a mulher tem essa característica do grupo, né? A mulher é agregadora. Isso já vem desde a antiguidade, nesse papel de agregar a família, agregar as pessoas, né? De ser uma cuidadora. Então, uma mulher, ela gosta muito, sim, de estar em grupo. E eu acho que é isso um dos motivos que fortalece o grande surgimento de confrarias, de movimentos de mulheres que se unem em prol de alguma causa que naquele momento para a mulher é pertinente. Então, eu acho que um pouquinho dos dois, sim. Isso aqui eu pessoalmente eu participo como convidado do Movimento de Expansão. Na segunda da semana passada eu participei de um live stand-up presencial delas, do Movimento de Expansão. São 7 mulheres que se juntaram, fizeram um grande movimento, trouxeram ainda esse ano a Monja Coen para Porto Alegre, num grande seminário de palestras, de workshops, foi muito bacana. E também a Confraria do Salto Alto, que é lá da Zona Sul. Também eu me espanto positivamente com o quanto que elas conseguem promover-se e promoverem todo esse movimento. Acho muito legal. Agora, Sami, o que é inteligência emocional na tua visão? Na minha visão, inteligência emocional são recursos que todos nós temos, né? Todos nós temos inteligência emocional, só que a partir do momento que a gente começa a desenvolver essa inteligência cada vez mais, a gente consegue melhorar algumas coisas na nossa vida. A gente tem certos comportamentos que hoje a gente sabe que talvez não nos ajudem tanto em algumas questões e que muitos deles são motivados por questões emocionais, que às vezes a gente nem conhece, né? A gente desconhece, a gente não tem acesso consciente. Então, quando a gente começa a desenvolver a inteligência emocional e a questionar esses comportamentos, a gente tem a possibilidade de modificar os resultados que a gente tem, através desse autoconhecimento, né, desse processo que tem tanto ferramentas de coaching como de programação neurolinguística, hipnose, enfim, diversos ramos aí da mente humana, né, que a gente pode utilizar para desenvolver a inteligência emocional. É muito bacana, você falou de hipnose. Na semana retrasada aconteceu a Expo Agas aqui em Porto Alegre. Exato. Eu tive o prazer de conhecer, de conversar. Inclusive vai ter um recado dele no segundo bloco, Rafael Baltresca, hipnólogo, e olha, numa qualidade excepcional, uma facilidade de expor a comunicação dele, muito bacana. Ele vai até dar um recado pra gente hoje aqui no nosso programa. E como isso tem crescido também, né? Você falou de várias ferramentas, mas a hipnose especificamente. Exato. Tem gente que acha que a hipnose é coisa de outro mundo, que é coisa de magia negra, mas não, é algo super usual e as pessoas não percebem que na verdade estão sendo hipnotizadas o tempo inteiro. Exatamente, Fabiano. Eu usualmente não comento tanto quando a gente vai fazer alguma técnica que tem a ver com a hipnose, né? Uma indução hipnótica, porque geralmente as pessoas têm um conceito, muitas vezes errôneo, a respeito da hipnose, né? E se assustam um pouquinho, né? Então a hipnose não é sair do corpo, não é alguém invadir a tua mente. Pelo contrário, é uma maneira bastante
normal que a gente realiza várias vezes por dia, né? Essa situação de transe hipnótico, a gente se coloca várias vezes por dia, que faz com que a gente acesse algumas informações que às vezes de forma consciente a gente não tem acesso. Então, por exemplo, quando eu estou assistindo um filme, que eu estou muito concentrada, estou muito envolvida naquela trama, eu estou num transe hipnótico, ou seja, eu estou me transportando para dentro daquele filme, por exemplo. Quando a gente está no trânsito, que a gente está dirigindo para casa, dirigindo para o trabalho, que vai daquela forma automática, pensando nas coisas que acontecem no dia a dia e chega no destino com toda a segurança, a gente dirigiu hipnotizado. Embora a gente estivesse realizando as ações automáticas, né, a gente estava fazendo aquilo tudo de forma consciente e inconsciente ao mesmo tempo. Então a gente estava fazendo com que o nosso sistema inconsciente estivesse trabalhando, né, ali ao nosso favor. Então a hipnose, ela traz ganhos muito grandes, assim, porque a gente consegue tomar consciência de algumas questões, né, trazer para o nosso ponto de vista mais racional, mais lógico, coisas que às vezes são limitantes para a gente. E a hipnose, ela é uma ferramenta que proporciona isso, né? Eu fiz uma formação tanto de hipnose rápida quanto de hipnose clínica e utilizo isso com as mulheres empreendedoras também, porque às vezes tem questões que são limitantes na nossa vida e que a gente não entende por que isso ou aquilo acontece, né? Então, quando a gente acessa assim, camadas mais profundas da nossa consciência, rebaixa o nosso estado crítico, foca totalmente a nossa concentração para acessar essa matéria, a gente acaba tendo surpresas aí, resultados muito positivos. Eu vou combinar agora no ar mesmo, já que a gente está falando de hipnose, eu tinha combinado com nossas produtoras, a Alexia e a Nina, que nós chamaríamos no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, um recado do Drauzio Varela. Legal. Mas nós vamos chamar o Rafael Baltresca nesse primeiro bloco, já que a gente está falando de hipnose, então elas já cuidam para mim aí o tempo, o horário. Tá bom, Alexia? Tá bom, Nina? Muito obrigado. Nossa equipe técnica aqui no nosso estúdio na RDC TV. Estamos no estúdio 3 aqui da RDC TV. Estamos conversando com o Sami Flack, coaching de mulheres empreendedoras, mas a gente está falando um pouquinho mais nesse primeiro bloco sobre a inteligência emocional, sobre a programação neurolinguística, sobre o coaching, sobre hipnose. Eu me lembro que o mestre Masaru Ogata, que foi quem comandou o primeiro treinamento vivencial que eu fui submetido, não sei se dá para dizer isso, submetido, acho que esse é o termo, e ele falava que tudo é hipnose e nada é hipnose, tudo vai da forma como a gente se permite ou não de lidar com o que está acontecendo, né? Exatamente, exatamente. A hipnose é um estado de transe, né? Um estado de foco, um estado de consciência. Então, hoje em dia está muito na moda a gente falar de meditação, né? A meditação nada mais é do que um estado de transe também, porque a gente está num foco profundo, concentrado, em busca de algum determinado resultado. E que às vezes a gente acessa de uma forma muito rápida e muito profunda através desse estado de transe, que é o estado ideal, né, para fazer hipnose, por exemplo, né. Então, realmente, concordo com o professor, o grande mestre Masaru, também tive a oportunidade de fazer treinamento com ele. Você fez o IFT com ele, né? Fiz o IFT lá em São Paulo. Que é um Instituto de Formação de Treinadores. É isso aí, quem trabalha com treinamento comportamental, né, é uma escola aí maravilhosa, que a gente fica lá 8, 9 dias em imersão, trabalhando as questões para lidar com pessoas em treinamentos comportamentais e também para se melhorar, né? Tem uma frase do Masaru que eu gosto muito, que ele fala: ninguém transforma sem ser transformado. É verdade. Então, primeiro a gente olha para dentro para depois poder conseguir ajudar um pouquinho os outros, né, através dessas ferramentas. Eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp, ele disse que em novembro talvez venha para Porto Alegre e vai sentar nessa mesma cadeira que você está aqui. Grande mestre Masaru. Bom, vou chamar agora então o Rafael Baltresca. Eu estive com ele durante a Expo Agas aqui em Porto Alegre, uma belíssima palestra, encantou a todos com a hipnose que fez com 8 pessoas, foi muito legal, foi uma experiência muito grande para todos nós que lá estávamos, eu não o conhecia pessoalmente, e fiz uma entrevista com o Rafael e também pude conversar com ele. Ele, não, eu quero mandar uma mensagem para o Inteligência Emocional. Então, Rafael Baltresca, manda o seu recado aqui no nosso Inteligência Emocional. Fala pessoal, eu sou o Rafael Baltresca e esse aqui é um recadinho para o programa Inteligência Emocional. Sabe um dos problemas, um dos grandes problemas que a gente não sabe lidar com nossas próprias emoções? Não sabe? Você leva um não, já fica todo cheio de mimimi, você erra na escola, você erra no trabalho, parece que a vida está te consumindo e você não merece. É esse, digamos assim, esse mimimi do adulto, né, quando o assunto é emoção. O grande problema está na nossa infância e a gente está vivendo um momento hoje que as nossas pilhas
estão desconectadas. Que pilhas são essas? Basicamente, quando a gente nasce, existem dois polos, como se fosse uma pilha, o pai e a mãe. O pai e a mãe. E nasce essa pilha, e essa pilha ou bateria deveria ser alimentada, né, pelo pai e pela mãe. A gente está vivendo um momento onde os pais estão fora da criação básica de um filho. O pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha, e os pais estão delegando a emoção, delegando o afeto, delegando o carinho para terceiros. Ou para uma babá, ou para uma escolinha. Então a gente está crescendo adultos descompensados. O grande problema dessa geração que está vindo vai ser justamente esse. A falta de carinho, a falta de atenção, a falta do olho do pai e da mãe. Então, para você que tem filho, começa a compreender que muito mais do que carrinhos, do que brinquedos, do que viagens, os seus filhos eles precisam de atenção, de olhar, de tempo. Tempo, olha só, hein? Não é tempo no celular enquanto eu falo com ele. É tempo de qualidade. É olhar para ele como se fosse realmente algo importante e que seja importante. A gente cria filhos muito mais satisfeitos, muito mais plenos emocionalmente e, obviamente, adultos muito mais completos. Eu sou o Rafael Baltresca, hoje eu estou aqui em Porto Alegre e mando um beijo para vocês do coração aqui da Fiergs, onde estamos agora. Valeu, programa Inteligência Emocional. Tchau! Voltamos com Inteligência Emocional deste domingo aqui na RDC TV. Muito obrigado você que nos acompanha. Finalizando a programação da RDC neste domingo. Estamos recebendo hoje Sami Flack, coach de mulheres empreendedoras. Antes de retomar com a Sami, deixa eu mostrar aqui o livro Caminho do Coração, da Ângela Antonelli. Vou mostrar aqui para o Beto Tormes, não, mostro aqui para o Walter Castanho. Tive o prazer de fazer o prefácio do livro da Ângela Antonelli. Essa semana eu recebi esse exemplar. Muito obrigado pelo carinho. Foi um prazer poder escrever o prefácio desse livro. Ela lançou há 2 semanas. Obrigado, Walter Castanho. Muito legal poder falar sobre a obra da Ângela Antonelli. Participar do sonho de alguém é muito bacana. Ela que é pós-graduada em Psicologia do Esporte e do Exercício Físico e terapeuta em abordagem holística. Muito legal poder escrever aqui o prefácio e colaborar, né, com esse sonho aqui. E achei muito legal, para quem não teve a oportunidade, o marca-página tem a ver com o prefácio. Muito legal. Parabéns a Simone Lopes, lá da editora Kokmará, que lançou o Caminho do Coração. Vai ser agora fazer parte do nosso cenário aqui. Muito obrigado. Sami Flack, coach de mulheres empreendedoras. Como é empreender com mulheres que vivem, né, esse momento de ascensão há um bom tempo? Elas já buscam o seu espaço, conquistaram o seu espaço de forma merecida e cada vez mais buscam conhecimento. E não sei, tenho a impressão que mais do que os homens. Nos meus workshops, muitas vezes 90% são mulheres e 10% apenas homens. Em outros, diminui um pouquinho o percentual de mulheres, de 70 para 30, mas sempre mais mulheres que homens. Elas são realmente mais interessadas? Elas buscam mais esse teu trabalho? Sim, elas buscam mais, Fabiano. E uma coisa interessante de comentar a respeito disso, que tem a ver com essa postura da mulher também de buscar mais instrução, buscar mais informação, tem a ver com alguma coisa que não é tão positiva assim, né? Mas que tem a ver com o fato de a mulher muitas vezes não se sentir preparada o suficiente para um determinado desafio. Então é bastante comum a gente ver mulheres que participam de vários cursos, fazem várias formações e às vezes não colocam realmente as suas atividades na rua, os seus potenciais, né, à mostra, porque ainda não se sentem preparadas. E muitas vezes buscam mais uma formação, mais outra formação. Então esse é um ponto negativo dessa busca que a mulher tem, que é impulsionado muitas vezes por uma falta de reconhecimento do próprio potencial, né? Talvez até por uma crença limitante que, com o passar dos anos, né, da antiguidade, se coloca de não dar tanto espaço para a mulher mostrar o seu trabalho, o que ela conhece, enfim, o que ela pode realmente empreender e mostrar, né? Exato. E isso tem muito mais fundamento, né, na questão emocional. É muito mais com uma percepção de merecimento, com uma percepção de que eu tenho medo, e se não der certo, e se eu me frustrar, né? Então é muito mais uma questão relacionada a isso do que realmente é uma questão relativa a preparo. A gente pode observar que
de acordo com as vagas, por exemplo, oferecidas, né, no mercado, que exigem uma certa formação, um certo currículo, né? O homem, muitas vezes, mesmo sem ter aquela formação completa, aquele currículo de acordo, ele vai lá e ele se submete àquela vaga, né? Já a mulher considera que não, se eu não atendo todos os requisitos, eu nem vou me candidatar. E vai lá buscar mais uma formação, né? E isso acontece também dentro de uma empresa, às vezes um cargo, né, uma promoção que é oferecida. A mulher, às vezes, tem muita competência, muita habilidade para aquele cargo, mas não se sente ainda preparada para o tamanho do desafio. E foi com essa percepção, né, que eu tive após trabalhar com as mulheres empreendedoras que surgiu a ideia, né, de formar cursos para mulheres, justamente com esse intuito de promover o autoconhecimento e o empoderamento. E você criou essa empresa, o Instituto de Desenvolvimento em Coaching. Isso, o Instituto de Desenvolvimento em Coaching é uma iniciativa minha e de Eveline Tomasi, que é a minha sócia no Instituto, e juntas nós promovemos cursos para mulheres especialmente, né, o Mulher Coach, o Mulher Líder, o Empodera, Inteligência Emocional para Mulheres. Então são diversas iniciativas, né, como cursos, treinamentos, workshops, e também fazemos trabalho em company, que é uma demanda do mercado, né? Então a gente também trabalha as questões para público misto, obviamente dentro das empresas, através do Instituto de Desenvolvimento em Coaching. E bem nessa linha do que comentou no início, Fabiano, dessa tendência das mulheres gostarem de trabalhar juntas, de se desenvolver juntas, há 3 anos atrás eu fundei uma Academia da Mulher Empreendedora. Era para ser uma confraria de mulheres. Nome, gostei, comercialmente. Exato, muito bom. É isso aí, a AME. Inicialmente inspirada na Confraria do Batom, né, que era para ser uma confraria de mulheres empreendedoras, mas com esse cunho de capacitação, de troca, de aprendizado, por isso academia, né? E a partir desse movimento, nós começamos a reunir empresárias na cidade de Gravataí, que é onde eu resido, e começamos a perceber que elas eram fantásticas, que tinham muito potencial, mas que não estavam ainda fazendo tudo aquilo que poderiam fazer. Muitas vezes paradas, como tu mesmo disse, né, por crenças limitantes que as impediam de evoluir, de avançar nas suas carreiras, nas suas empresas, às vezes por medos, né? E foi a partir dessa constatação que surgiram os cursos, né, de liderança para mulheres, coaching no final de semana para mulheres, para que elas possam usar essas ferramentas na sua vida, tanto para fazer o auto-coaching, por exemplo, né, para tomar consciência das suas questões, quanto para usar nas suas empresas, nos seus negócios, com seus liderados, às vezes com seus familiares, que a gente sabe que a mulher, ela exerce vários papéis, né? O homem também, mas a mulher, ela acaba se desdobrando mais, se sentindo mais responsável pelo cuidado com a casa, pelo cuidado com a família, né? No seu papel de filha, de mãe, de irmã, e às vezes ela tem uma dificuldade de lidar com isso porque ela busca um estereótipo de perfeição. Eu tenho que ser aquela mulher linda, bela, sarada, profissional, bem-sucedida, uma mãe nota 10. E muitas vezes essa cobrança toda se torna um grande fardo, né? Então, para lidar de uma maneira mais tranquila com isso, a gente reúne mulheres e passa para elas as ferramentas que a gente tem, que a gente já colheu aí nessa caminhada até esse momento. E o que eu acho interessante é que as mulheres, quando participam desse tipo de trabalho, seja de coaching, seja de programação neurolinguística, elas instigam mais, elas são mais detalhistas em querer saber o porquê daquilo. Eu acho que essa é uma característica, talvez também das mulheres, né, de buscar o porquê das coisas e saber um pouco mais, o detalhe. Né, nós brincamos muito no jornalismo esportivo, o detalhe é importante, todo detalhe é importante, mas elas instigam muito mais do que os homens. É isso aí. E isso tem muito a ver com o perfil comportamental, né? Nós temos mulheres que têm perfis que são mais detalhistas, mais perfeccionistas, que querem saber o porquê das coisas. E já tem outras mulheres que a gente chama de tubarões, né? Que elas são mais rápidas, elas querem que as coisas aconteçam e elas não dão tanta bola assim para os detalhes. Mas realmente essa atenção aos detalhes é mais característica da mulher, né? O homem já tem uma tendência maior a fazer as coisas de forma mais objetiva. E é interessante tu tocar nessa questão entre diferenças entre homens e mulheres, porque quando as mulheres elas chegam até mim, até nós, né, no caso minha sócia Eveline Tomasi, elas já vêm com um estereótipo muito pronto de quem elas querem se tornar, de o que elas precisam melhorar. E a partir do autoconhecimento que as ferramentas promovem, que a metodologia mesmo do coaching promove, ela percebe que ela pode ter uma vida super feliz, com muita qualidade,
com as características que ela tem, com os potenciais que ela já tem, que ela não precisa se transformar numa outra pessoa. Porque cada mulher vai ter o seu estilo, vai ter o seu jeito. Nem toda mulher tem que ser feminina, nem toda mulher tem que ser doce, nem toda mulher tem que ser detalhista ou perfeccionista. Cada uma vai ter as suas questões, né? E é em cima disso que a gente tem que potencializar, porque a maestria ela vai estar aí, naquilo que já é teu, que é da tua essência, e não te transformar em uma outra coisa que talvez o mercado, a sociedade, a família, o marido, alguém entenda que seja bom para ti, e que não está conectado com a tua essência, né? Que não vai te manter uma pessoa alinhada. E aí eu vejo também que as mulheres têm mais facilidade de admitir o que ponto elas precisam melhorar. O homem, talvez até por orgulho, também devido a crenças limitantes, tem essa coisa de não, eu tô tranquilo, não preciso nada, tá ótimo assim. Obviamente que isso não é uma regra, mas existem muitas exceções hoje em dia. Mas talvez eu acho que isso também possa pesar bastante. As mulheres têm mais facilidade de admitir o que elas querem e o que elas precisam melhorar para alcançar seus objetivos. Perfeito, Fabiano, perfeito. E ela tem essa facilidade, digamos assim, de fazer essa autocrítica, mas em contrapartida, a maioria das mulheres tem uma dificuldade de enxergar suas potencialidades. Né? A questão de autoestima... Vê o ponto negativo, não vê o ponto positivo. Exato. A autoestima é um ponto muito relevante quando a gente fala de mulheres, né? Que o homem também tem, mas as mulheres eu percebo que mais, assim, elas percebem que se elas não estão bem, elas percebem que elas se comparam com outras mulheres, elas acham que alguém não gosta delas ou que elas são reprovadas de alguma maneira. Então isso tende a limitar bastante a caminhada, a jornada, né? Então a autoestima é um ponto fundamental a ser trabalhado e ele passa por uma ressignificação de coisas do passado, ele passa por uma tomada de consciência, Gosto né? muito dessa palavra, ressignificação, acho muito legal. Ressignificação é um poder maravilhoso que a gente descobriu de que a gente pode transformar as coisas que aconteceram no nosso passado. Não os fatos, né? Os fatos, eles aconteceram, mas a gente pode transformar a maneira como a gente interpreta isso e o peso que isso tem nas nossas vidas, né? Que hoje pode ser uma coisa que te limita e amanhã pode ser um possibilitador, desde que tu dê um novo significado para aquilo que aconteceu. Então, a PNL veio agregar aí com esse termo da ressignificação, né? Com as suas diversas estruturas que permitem que a gente dê novos pontos de vistas e tire novos aprendizados de coisas que já aconteceram até mesmo na nossa infância. Muito legal. Deixa eu falar mais sobre isso no terceiro bloco aqui do nosso Inteligência Emocional. Agora, antes de chamarmos o intervalo, nós vamos ouvir o Dr. Drauzio Varela. Ele esteve em Porto Alegre também na semana retrasada, na Expo Agras 2018. Eu tive o prazer de entrevistá-lo, conversar com ele. E eu perguntei ao Dr. Drauzio Varela a importância da saúde mental nos tempos de hoje. A gente confere agora a resposta do Dr. Drauzio Varela. Drauzio, qual a importância também da saúde mental aliada a essa saúde física que a gente precisa tanto ter no dia a dia? Olha, a Organização Mundial da Saúde calcula que agora, nesta década de 20, que nós estamos chegando aí, né, nós vamos ter a depressão como principal causa de absenteísmo. Então, os transtornos mentais têm uma importância absurda hoje. E cada vez maiores, porque nós vivemos uma condição para a qual nós não fomos selecionados na evolução, que é esta de você ter pressão o tempo inteiro, né? Você já acorda, já pega o celular, vê o que caiu de recado, já tem horário para chegar e trânsito no caminho, você fica aflito, aí trabalha o dia inteiro e a pressão no trabalho, né? Todo mundo é pressionado o tempo todo. É difícil você encontrar um equilíbrio psicológico no meio dessa balbúrdia em que a gente vive, cara. Voltamos com a Inteligência Emocional deste domingo, recebendo hoje a coach de mulheres empreendedoras, Sami Flack. Muito obrigado ao Dr. Drauzio Varela, ao Rafael Baltresca, hipnólogo, que deram também aí seus recados aqui no nosso Inteligência Emocional. Você participa através da hashtag RDC Inteligência Emocional. Você que está assistindo pelo Facebook pode comentar aí embaixo, depois a gente vai comentando e também vai respondendo as questões que forem colocadas por ali também. No Twitter, no Instagram, participe da nossa programação na RDC TV. Sami, quanto às mulheres que são empreendedoras de fato, além de empreendedoras, eu tenho percebido, porque trabalho muito também o lado comercial da minha empresa e também aqui na RDC, e eu vejo muitas mulheres gerindo os seus negócios. Se não elas gerindo os seus negócios, sendo gestoras de empresas
E até em alguns casos onde existe uma sociedade com o marido, eu vejo o marido muito dependente daquilo que vai definir a esposa. Por quê? Olha, por que isso acontece? A mulher, ela tem uma tendência... Além do medo que nós homens temos, né, de contrariar as mulheres, tô brincando. Exato. As esposas, olha só, posso ou não posso? É isso aí. Eu acho que justamente vem já de uma configuração familiar atual, né, onde a mulher realmente ela define muitas coisas. Hoje a gente sabe que a tomada de decisão de uma casa, de uma família, passa muito pelo aval da mulher, né? Não é à toa que as propagandas de imóveis, de carros, estão cada vez mais mirando na mulher, porque sabem da capacidade que ela tem e de quanto ela interfere na tomada de decisão familiar. Então, e isso era natural que migrasse também para o mundo dos negócios, né? E as mulheres que empreendem, elas podem empreender tanto nos cargos de gestão, de liderança, como em empresárias também, porque são duas formas diferentes da gente empreender nos negócios, né? Eu posso empreender enquanto inovar, em trazer novas perspectivas para a empresa onde eu atuo, como para o meu próprio negócio, né? Tendo novas ideias, enfim. E quando a gente fala da mulher à frente dos cargos de poder, de liderança, ela ainda tem muitas coisas que ela precisa desenvolver e ela tem consciência disso, né? Por isso que cada vez mais ela tem buscado essas alternativas como coaching, programação neurolinguística, consultoria, para que ela possa realmente superar esses obstáculos, né? A gente percebe que justamente por a mulher ter essa característica um pouco mais afetiva, um pouco mais emocional, um pouco mais empática talvez, em algumas situações isso se torna um fator que limita ela de tomar algumas decisões, de ter algumas atitudes que no meio corporativo são necessárias, né? E o homem já tem muito mais facilidade, né, de separar essa questão emocional, o pessoal do profissional. A mulher já traz essa carga muito mais relacionada, né? Você vê as mulheres mais abertas quando se trata de negociação comercial? Eu acredito que sim. Elas acreditam mais na mídia, sendo mais direto? Acreditam mais na mídia. Eu não sei te dizer se elas acreditam mais na mídia ou não, mas quando a gente fala de negociação, eu entendo que a mulher tem como característica a flexibilidade maior do que os homens. Né? Isso, claro que não é uma regra, mas de maneira geral a mulher está mais disposta a ouvir, talvez porque a questão de competitividade na mulher não seja tão aflorada quanto é no homem, né? Então, sim, na negociação ela é mais aberta, ela está mais disposta a ponderar, a negociar e a ser flexível. E a mulher como negociadora, por esse sentido, acaba tendo bastante facilidade, né, de negociar. Onde tu não vê a outra pessoa como teu oponente, tu acaba tendo uma situação mais agradável ali, que geralmente traz melhores resultados para os dois lados. E eu vejo também, Sami, as mulheres mais criativas quanto a contrapropostas. Se elas estão sentadas em uma mesa de negociação, estão sentadas em uma mesa de negociação visando uma situação A, B ou C, ela tem condição de fazer a A, mas ela busca uma alternativa para que tenha a A e a B, enfim, ela me parece mais criativa nessa hora. Isso é algo genético ou é algo realmente de conhecimento que acaba trazendo a partir de um trabalho como você desenvolve, ou porque ela lê, ou porque ela ouviu? Existe alguma explicação por que as mulheres atuais estão tão mais, vou dizer, antenadas para esse tipo de situação, para não perder um negócio, para criar algo que não existe? Eu acho que daí já vem esse componente aí de várias situações, né? Primeiro, a mulher geralmente ela busca uma quantidade maior de informações, de capacitações na hora que vai submeter a uma situação assim como de negociação. Segundo, a mulher tem a questão da empatia bastante desenvolvida. Então ela percebe que ela tem que atender às suas necessidades da sua empresa e também quer atender da melhor forma possível as necessidades do outro. No caso aqui a gente está falando de uma possível negociação entre empresas, né? Então eu acho que essa possibilidade que ela tem de se colocar no lugar do outro acaba fazendo com que ela amplie o seu leque, né, de ideias e consiga trabalhar de uma forma mais criativa, trazer novas opções, novas alternativas, em função também dessa flexibilidade, né, de pensar mais fora da casinha, fora da caixinha, digamos assim. E eu vejo também, Sami, que, por exemplo, confrarias de mulheres, puxa, cita aqui várias que tem aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, e de homens não são tantas. Exato. Aliás, tantas não, são muito poucas. É tanto a verdade que, ao lado de um grande amigo empreendedor também, o Julinho Menezes, grande abraço, nós pensamos em criar uma confraria masculina, a confraria
A ou B, eu sei que envolva, eu vou falar aqui o nome, daqui a pouco alguém cria. Mas nós pensamos, puxa, vamos criar algo para homens. Exato. Mas o homem não se empenha da mesma forma para confrarias, para esse tipo de coisa. Não sei se ele acha que é tempo perdido. E vendo as confrarias e participando como convidado, as confrarias femininas, das mulheres, eu vejo que elas buscam alternativa. Eu te dou isso, tu me dá aquilo, fazem aquelas permutas que também são criativas para poder mostrar o seu trabalho. Uma é cabeleireira, dá o serviço para ter o docinho que vai estar lá para suas clientes. Quer dizer, elas buscam uma alternativa. Eu acho muito legal isso por parte das mulheres. É isso aí. Essa tendência à cooperação é uma coisa bastante característica da mulher. Pela crise também, tem que usar criatividade. É isso aí, criatividade. Crise que eu acho que também não existe, é só tirar o S e vamos embora. Vamos criar, isso aí. Mas em relação a confrarias masculinas, eu acho que existem coisas parecidas já há muito tempo, né? Como, por exemplo, a maçonaria, esses tipos de grupos de homens, né? Que geralmente eram homens que faziam esse tipo de iniciativa, que tinham esse tipo de iniciativa, e que se juntavam, né, em prol de um objetivo comum. Então eu acho que isso existe já há bastante tempo, né? Até empresas não, entidades como Lions, como Rotary, eram ambientes muito mais masculinos. Hoje eles já são mistos, né? Mas eu acho que sim, que o que falta de repente para os homens é ter esse momento de eles se abrirem um pouco mais uns com os outros e para poder aprender um com o outro. De ver como parceiros e não como concorrentes. Exato, porque o homem, eu acredito que quando ele se reúne para o futebol, quando ele se reúne com outro objetivo de lazer, de hobby, ele consegue manter esse vínculo, né, com seus amigos aí durante muito tempo. A questão é que hoje eles não têm nenhum vínculo específico para falar de negócios. Por exemplo, uma confraria como a do Batom, ela tem esse objetivo, né? Nós vamos reunir para falar de negócios, nós temos focos em resultados. Então, talvez nesse sentido ainda não tenha confrarias masculinas, né? Tem o Martin, eu estudei na ADVB com ele, e ele faz uma confraria, não é uma confraria, ele faz encontros entre homens para que justamente eles possam trabalhar questões emocionais. Mas realmente é uma iniciativa que ainda não é bem entendida pela maioria dos homens, né? O homem acha que não, eu vou sozinho, eu vou melhor, eu não preciso me abrir para ninguém, né? A gente ouve desde que nasceu que homem não chora, que emoção é uma coisa que demonstra fragilidade. Então, talvez por isso aí os homens tenham essa dificuldade em se reunir para se desenvolver por esse viés, né? Muito legal. Sami Flack, ela que é coach de mulheres empreendedoras, participando hoje conosco aqui do nosso Inteligência Emocional, que vai para um rápido intervalo. Já voltamos. Voltamos com o último bloco do nosso Inteligência Emocional deste domingo, fechando a programação da RDC TV. Lembrando que você participa através da hashtag RDC Inteligência Emocional. Estamos recebendo hoje Sami Flack, ela é coach de mulheres empreendedoras. Qual é a maior preocupação das mulheres no que se refere à inteligência emocional? E eu pergunto isso, Sami, já que uma questão que as mulheres talvez absorvam mais do que os homens. O emocional, o pessoal e o profissional. Essa é uma questão que elas se preocupam em saber dividir isso e como não fazer com que uma esteja dentro da outra e assim complicando um lado, enquanto um tá bom, o outro não tá, enfim. Talvez essa seja a maior preocupação? Isso é uma preocupação, e uma coisa que nós já entendemos é que não dá para dividir. Se a gente não está bem emocionalmente, porque tem alguma questão pessoal que está acontecendo na nossa vida, ou uma questão profissional que está impactando muito no nosso dia a dia, é muito difícil a gente dividir, né? A Eveline Tomasi, ela sempre fala, nós somos CNPJ e CPF no mesmo corpício. Então não dá para dividir. Aquela história de que, tu entrou na empresa, tu entrou no teu trabalho, tu deixa os teus problemas pessoais do lado de fora. Isso não é possível. Nós somos seres humanos integrais. Então é preciso sim que a gente olhe para as nossas emoções, reconheça que função elas têm na nossa vida e utilize elas da melhor forma, né? Para nos trazer melhores resultados, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E geralmente o emocional é uma grande preocupação das mulheres.
A maioria das mulheres que me procura chega com a seguinte fala: olha, eu quero mais equilíbrio emocional, eu quero ter mais controle emocional, né? Eu me sinto muito ansiosa, eu me sinto muito nervosa, ou eu tenho muito medo que me impede de fazer alguma coisa. Então, realmente, essas são falas bem recorrentes, assim, quando se trata da busca da mulher pelo autodesenvolvimento. E, geralmente, a autoconfiança é o aspecto principal de busca de desenvolvimento. Acreditar em si, reconhecer o seu potencial, não precisar estar ouvindo de fora, ter o estímulo externo para dizer que sim, que tu é bonita, que tu é boa, que tu está indo bem, que tu é inteligente, que tu pode fazer as coisas, e sim ter essa crença consigo, né? Ter uma coisa que elas possam acessar a qualquer momento e perceber que elas são as donas do seu destino, que elas são as protagonistas das suas vidas, né? E que elas não precisam de nenhuma aprovação externa, né, para conseguir fazer aquilo que elas querem fazer nas suas vidas. Eu acho muito interessante quando você colocou essa situação, né, de não conseguir deixar uma coisa desligada da outra, conversando com o nosso querido Jefferson Furstenau, que é o diretor da Kia Sun Motors, da Lifan Sun Motors. Eu conversava com ele e ele dizia que para os funcionários dele, sejam homens ou mulheres, ele fala o seguinte: tem problema? Não deixa na porta, traz que eu quero te ajudar a resolver. Eu achei muito bacana isso. Já parabéns, Jefferson, já parabenizei e lembrei disso que ele trata na sua empresa e por isso tem esse sucesso todo. Eu me lembro que na gestão de uma equipe de rádio que eu trabalhei como coordenador, eu falava para eles deixarem a tristeza em uma pedra e lá dentro, uma pedra na rua, e lá dentro do nosso ambiente de trabalho, vamos ser felizes aqui. Vamos mudar esse comportamento, vamos ressignificar o que você está sentindo, traz para cá. Quando você sair, se você quiser, você pega, mas eu acho que você não vai querer. E funcionou, foi muito legal também. O que eu não perguntei que você gostaria de responder, Sandra? Como eu comecei a minha caminhada? Por que eu entrei nessa de autodesenvolvimento, de inteligência emocional, né? Eu trabalhei durante 16 anos na indústria, né? Venho aí do meio corporativo. E lá tive muitos desafios enquanto líder, né? Tanto de se adaptar a uma empresa que inicialmente era dirigida só por homens, né? Eu era a única mulher na mesa de reuniões da diretoria, e até formação de equipe, lidar com as pessoas, entrar em contato com o mercado, lidar com clientes, né? Então, nesse momento, eu comecei a procurar o desenvolvimento e conheci o Momentum, que é justamente o treinamento do Alexandre Cury, né? Que esteve aqui contigo esses dias, que foi realmente o treinamento que abriu as portas da minha percepção, né, de que existia muito mais lá fora, que existiam muito mais potenciais em mim do que eu podia ter entendimento até o momento, e justamente eu fui procurar esse treinamento para me tornar uma pessoa melhor, uma líder melhor, uma gestora melhor. E lá acabei tendo um autoconhecimento tão profundo, numa coisa tão transformadora, né? Em um final de semana, assim, que tu tem acesso a tantas coisas que às vezes tu levou uma vida e não entendeu o que estava acontecendo, ou não conseguia lidar com aquilo, e um final de semana tu realmente tem essa transformação. Então ali foi o grande divisor de águas para mim, né? Onde eu comecei a me entender, a me conhecer, e aí fui buscar outros cursos, e aí fiz terapia, fiz outras coisas que ajudam a gente a se desenvolver, e percebi que eu queria contar isso para o maior número possível de pessoas, e principalmente para as mulheres, porque eu me via em situações muito parecidas com o que eu vejo as mulheres à minha volta vivendo, e queria dizer para elas: olha, tem ferramenta, tem método, tem jeito aí de tu viver cada vez melhor, de tu te desenvolver. Então, a partir disso, eu criei esses cursos para mulheres, né? A Eveline Tomasi foi uma parceira aí dessa caminhada, foi uma das minhas primeiras coaches e se tornou, né, uma parceira. E eu acho que a questão é essa, que quando às vezes tu nem tá com algum problema na tua vida, que era o meu caso, né? Eu tava numa carreira super bem sucedida, ganhava muito bem de acordo com o mercado, né, nacional, tinha um trabalho que as pessoas invejavam, né? Diziam: nossa, mas tu viaja bastante para o exterior, tu trabalha com criatividade, tu trabalha com moda, que fantástico, tu trabalha no meio de pessoas queridas, né? Foi uma empresa que me deu oportunidades maravilhosas. Por que tu vai deixar isso? Né? E aquela situação assim: nossa, mas tu vai trocar tudo isso de bom que tu tem por uma outra coisa. E realmente era muito bom, era maravilhoso, mas era um ciclo que estava se fechando na minha vida, e eu tinha outros potenciais ainda não desenvolvidos, né?
E eu acho que é isso que eu quero dizer para as mulheres hoje, assim, talvez as coisas estejam bem na tua vida, mas tu sente que tem alguma coisa que está faltando, procura alguma coisa que vá te dar essas respostas, e às vezes vai te trazer mais perguntas, mas vai te ajudar muito a te desenvolver cada vez mais, né? E se as coisas não estiverem bem, mais motivo ainda tu tem para procurar, né? Então tem muitas maneiras da gente melhorar muito a nossa vida, de ter paz, de ter tranquilidade, de ter evolução pessoal, e às vezes o investimento é um final de semana, né? Então é possível, tá ao nosso alcance, tá aqui, né? Eu não preciso mais ir para os Estados Unidos assistir o Tony Robbins, que teve aqui no Brasil, Exato. Inclusive agora há pouco São tempo, Paulo, né? Tem aqui, tem na tua cidade, tem na minha cidade, então vai procurar o desenvolvimento, que isso vai te trazer felicidade. As pessoas dizem, o que tu quer? Eu quero ser feliz, mas felicidade é uma coisa que começa aqui dentro, se é que não termina aqui dentro também, né? Então, te dá esse presente aí, e essa é a mensagem que através do meu trabalho eu venho buscando transmitir para as mulheres, e o meu começo foi lá, num treinamento de final de semana, então recomendo muito. Legal, e me identifico porque eu também comecei num treinamento de final de semana que a gente pensa que até nem queria, eu estava indo não querendo ir, vou perder meu final de semana e tal, ganhei muito, e talvez a resposta de tudo seja aqui, poder estar conversando e trazendo pessoas como você para trazer esse conhecimento para quem está nos assistindo em casa agora, final de domingo, para começar a segunda-feira com tudo. E vale lembrar, quando você colocou essa situação, que nós sempre nesse último bloco a gente acaba dando uma dica para que a pessoa possa já, a partir desse momento, já aplicar algo na vida dela. Nem preciso perguntar, você já colocou respondendo essa pergunta que eu não havia feito. E eu acho muito interessante porque é bacana quando alguém fala aquilo que ela quer, a mensagem que ela quer passar, e você trouxe isso pra gente. E eu quero fechar o nosso programa também agradecendo a Sami Flack, coach de mulheres empreendedoras, citando algo que eu ouvi dia desses e achei muito interessante. As pessoas perdem muito tempo procurando o momento ideal para serem felizes, sendo que sempre está depois, nunca está agora para você ser feliz. Não, eu vou ser feliz quando eu tiver o carro que eu quero, quando eu tiver o dinheiro que eu não ganhei hoje, quando eu tiver alguém que hoje eu não tenho. Mas pensa bem, você vai esperar para ser feliz, a gente não sabe se haverá o amanhã. Exato. É o que me chama a atenção. Então você tem hoje aí, eu tenho certeza, que maior sejam os seus problemas, você tem as ferramentas necessárias para ser feliz hoje. E se não tem, basta você querer. Como um processo de coaching, como um processo de programação neurolinguística, como uma hipnose, você tem que querer, senão não adianta nada. Exato. Parte de você querer, né? É isso aí. A mudança, ela nem sempre é tão fácil, tão simples, né? Mas só ela que vai garantir a tua evolução. Se a gente continua fazendo o que a gente está fazendo hoje, nosso resultado amanhã não vai ser diferente. Isso eu acredito que todo mundo concorda, né? E as ferramentas estão aí, então use. Verdade, tem que buscar conhecimento e, é claro, também mudar se você quer mudar ou fazer diferente, se você quiser fazer diferente. Muito obrigado, Sam. Obrigado pela presença. Foi muito bom conversar com você. Obrigada, as mulheres empreendedoras tiveram aí, né, uma série de grandes dicas dadas pela Sam. Está passando aqui embaixo os contatos para que você possa entrar em contato, mandar seu e-mail, seu WhatsApp, seu Facebook, enfim. Tem aqui as informações para procurar a Sami Flack, nossa convidada deste domingo aqui no nosso Inteligência Emocional. Contou aí com o Barone na nossa central, o pessoal da Switch, Walter Castanho, Beto Tormes, a produção da Nina Chari e da Alexia Ventura. Lembrando que você participa através da hashtag RDC Inteligência Emocional, manda sua mensagem pelo Facebook. Quero agradecer muito que todos os dias, se não todos os dias, se eu estiver exagerando, mas quase todos os dias, alguém chega para mim e fala: Fabiano, estou assistindo, legal, tem uma indicação, alguém quer conversar com você, alguém disse que tem alguém que pode ir lá para também levar o seu conhecimento. Que bom! Estou muito feliz com essa repercussão que o nosso programa vem alcançando aqui na RDC TV. Muito obrigado, mais uma vez obrigado, Sami. Você também confere depois no Facebook, no YouTube, a programação da RDC TV e também do nosso Inteligência Emocional. Até a próxima semana. Tchau, boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.